Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 572 entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com a esposinha Adriana, que é adepta da cochileta russa. É a melhor cochileta que tem, gente. Você não sabe se dorme 10 minutos ou 10 dias. Ela falou assim, não, pode deixar, tô na Espanha, tira essa siesta de letra. E ela resolveu, assim, quando ela tenta, ela acorda no dia seguinte, às vezes. Não, é que você é um cronômetro. Eu desenvolvi a técnica. Dorme 15 minutos certinho, acorda sozinho. Eu desenvolvi, não, depois eu conto. Pra mim, às vezes, pode ser 1 hora, pode ser 5, dependendo da hora. Por isso que eu não echo na sexta, viu? Por isso. E eu sou a Adriana e eu estou aqui com a nossa especialista geriátrica, Silvana. Eita, gente, calma, é brincadeira, viu? Com o osso quebrado, tô geriátrica temporária. E eu sou a Silvana, tô aqui com o Paulinho, que tá no meio do caminho pra um soninho saudável. Olha isso. Eu pensei que eu ia estar no meio do caminho pra velhice, pra né? crise da meia-idade, né? Eu já tô no meio dela. Eu pensei nisso também. Teve no que meio correr dela. E mudar, né? Porque já não tá no meio, meu amor. Já tá entrando. Já tô nela. Mas, ó, deixa eu explicar que não é geriátrica, gente, pelo amor de Deus. Todo mundo entendeu. Assim como é pediatra, é geriatra, não sei. Ela é médica, a doutora Silvana aqui com a gente, já gravou outros episódios aqui e ela é especialista em saúde, em bem-estar, em qualidade de vida e é um tema que nós, né, na meia-idade começamos a pensar muito, às vezes até tarde demais, porque já conversamos aqui com o Pijama, o episódio 548, Sentido na Velhice, em que a gente falou um pouquinho mais sobre envelhecimento, sobre terceira idade, melhor idade, o que quer que seja, e a gente quer se preparar melhor para isso, e essa preparação começa desde antes, desde os 20 anos, você já pode e já deve pensar sobre isso, e a gente trouxe a Silvana aqui para conversar um pouquinho também sobre como envelhecer melhor, e hoje especialmente falando sobre sono e qualidade de vida. Olha que coisa linda. Olha a pressão, hein? Tô sentindo a pressão aí, hein? Como envelhecer melhor, olha aí. Então, Silvana tá aqui com a gente para conversar sobre sono, sobre dormir melhor, sobre quantos aparelhos eletrônicos atrapalham o sono. Vamos falar sobre tela amarela, tela sobre azul? Tela azul, tudo isso. O sono não é um assunto que se começou a estudar hoje, né? Já há muitos anos se pensa sobre isso, mas existem descobertas recentes que nos ajudam a entender melhor e até a quebrar alguns estigmas ou alguns paradigmas ou falsas informações que a gente tem sobre o sono, né? Então a gente quer conversar um pouquinho sobre isso e como nós, como cristãos, como pessoas envolvidas com a igreja e às vezes num certo ativismo, como a gente pouco valoriza a qualidade do sono e o valor que se deve dar ao sono, né? Muita gente pensa que dormir é perda de tempo, principalmente quando criança, né? Pra colocar a criança pra dormir, eles acham que estão perdendo tempo. Por que eu vou ficar 10 horas parado, deitado, se eu podia estar brincando, se eu podia estar assistindo alguma coisa, se eu podia estar mexendo no celular? E às vezes a gente cresce com isso também, pensando que dormir é perda de tempo, mas acho que quanto mais velho a gente vai ficando, mais a gente valoriza o nosso soninho, né, Dre? Não, eu amo meu sono, gente. Eu não acho, muito pelo contrário, né? Perda de tempo, nós tá ganhando. A Adri sempre fica na dúvida de entre comer e dormir, o que você escolhe? Não tenho dúvida, não. É sempre dormir. É sempre dormir? Já dormi com fome várias vezes. Toma água e vai dormir, né? Mas então, estamos aqui com a Silvana, médica geriatra. E geriatria não tem só a ver com pessoas idosas, mas tem a ver com o processo de envelhecimento, né? E todos nós estamos preocupados com isso, qualquer que seja a idade. E o sono está entre as áreas com as quais nós devemos tomar cuidado, nós devemos cuidar, nós devemos buscar uma melhor qualidade para, assim, ter também uma melhor qualidade de vida. Sil, quando que a humanidade começou a prestar mais atenção nisso? O processo de envelhecimento até o século XIX, ele era uma curiosidade da biologia. Até o século XIX, existem velhos por aí. Interessante. Era isso.
Caramba. Tá? O primeiro cara que vai chegar e falar assim, então, existe a necessidade de uma medicina, de uma ciência do envelhecimento. Foi o cara que cunhou o termo geriatria. Foi o Meinhof na década de 1910. Ele fez isso, assim, acho que no final da Primeira Guerra, de 1918, Caramba. 1917. Pouco mais de 100 anos. Ele lançou o primeiro texto em que existe o termo geriatrics, que seria a geriatria. A ideia de que você precisa avaliar melhor as pessoas, tá? Que estão com alguma vulnerabilidade associada ao envelhecimento é da década de 30. Uau! Que é a Marjorie Warren. Eu falo que a geriatria é a única especialidade que tem pai e mãe. Você vai ver qualquer outra aí fala muito em pai. Quem tem pai e mãe é a geriatria. Porque o pai é o Meinhof e a mãe é a Marjorie Warren. Ela era uma inglesa que chegou no hospital lotado. Gente, os hospitais ingleses, assim, pensa assim, 900, 800, 700 leitos. Uau. Aquelas enfermarias enormes, assim, com aquelas camas, assim, enfileiradas. E muita gente inválida, aspas aqui, tá? E aí ela chegou e falou assim, cara, vamos botar uma equipe pra organizar, avaliar quem pode ir pra casa, quem não pode. Porque aquela galera saía pro asilo, né? Ficava lá nas casas dos inválidos, né? Até morrer. Ela falou assim, não, esse cara aqui, ó, se fizer fisioterapia, ele sai andando. Ó, esse aqui, se trocar o remédio, isso aqui se alimentar direito, se corrigir a deficiência de vitamina D. E aí, ela, olha só, ela diminuiu em 1/3 o número de internados. Década de 30, gente, não existia antibiótico direito nessa época. Tuberculose, você não tinha tratamento adequado ainda. Ela conseguiu diminuir em 30%. E aí sim teve a ideia de que você avaliar as pessoas e formar um plano de cuidados, você melhorava isso. E é isso que a geriatria faz. A geriatria é uma especialidade em que você avalia, determina riscos, determina deficiências e cria um plano de cuidados em relação a isso. E aí isso vai desde o jovenzinho até uma pessoa nonagenária, centenária, que precisa, né, de uma abordagem. A questão é, a gente está falando de um processo em que a gente ainda está tentando entender, entendeu? O que é o envelhecimento? Por exemplo, havia uma ideia no passado de que você nascia e já envelhecia, né? Hoje em dia a gente sabe que não é assim. Você tem um desenvolvimento. Quando você entra na sua terceira década de vida, o envelhecimento começa com força. Só que você não percebe. Você vai perceber isso na quarta. Por volta dos seus 40. Tô ligado. Pra mim, a curva virou aos 35. Aos 35 eu senti que o negócio começou a decair. E aí vem outra coisa, né? Cada um envelhece numa velocidade diferente. E aí, às vezes, você abre o seu Instagram e pegam lá a foto daquela velhinha de 75 anos, toda malhada. Sim, dizendo assim, sim. Qual é a sua desculpa? olha só! É. E claro, gente, existem pessoas de 75 anos malhadas. Ou você pega a foto da Alessandra Negrini, que tem uma cara de adolescente Sim. até hoje. É impressionante. Ó, a Cláudia Ohana é uma outra atriz que ela é uma mulher, Natasha. né, que tá há muito tempo aí. E assim, você olha assim, caramba, né, o que ela faz? Segundo o que eu já vi, ela não é uma pessoa que faça grandes coisas de estética. É pessoal, né? É, pessoal. Não, teve o que viralizou, que muita gente tá ouvindo vai saber, porque aqui no Brasil viralizou, que é um cara que saiu assim, né, que botou a placa de que ele ganhou o direito à vaga de estacionamento para idosos em frente à academia dele. Ele foi lá na prefeitura de Florianópolis e pegou a placa. E você olha pra ele, você dá 35 anos pra ele. Uau. Totalmente malhado, abdômen trincado, algumas ruguinhas que parecem ser de sol. E ele tem 60 anos. Caramba. Aí você vai falar assim, ah, meu Deus, tá vendo? Ai, caramba. Aí você vai ver, é um cara que tem uma família longeva, ele já foi vegano uns 15 anos da vida, tem uma alimentação extremamente regrada. Pelo que eu entendi, é um cara que malha não sei quantas horas por dia, faz calistenia, nananã. Dorme bem. Aquela rotina, né? Dorme bem, pelo jeito, né? Não tem sogra. Não, tô brincando. Não, talvez não tenha, pelo que eu entendi também ali. Brincadeira. Mas assim, embora eu vou dizer, né, tá, os solteiros, eles vivem menos. Mas enfim, homem solteiro é um desastre, tá? Homens solteiros que estão aí, ser homem solteiro é fator de risco pra morrer. Esse raciocínio, né, de que tem gente que tem predisposição, ou tem gente que tem genética pra isso e tal, e vai chegar lá muito bem. E as pessoas chegam à conclusão, então eu não preciso fazer nada. Se eu não tenho genética, eu não tenho o que eu faça pra melhorar meu... Não é um escolhido. Agora vem o pulo do gato, predestinado. Paulinho. Agora vem o pulo do gato. Eu falei que a gente não sabe como a gente envelhece. Mas o ser humano, ele chegou onde chegou porque ele é um bom observador. Então, o que a gente faz, né, enquanto medicina do envelhecimento, pra entender o que tá acontecendo? Então, o que a gente faz é observar quem envelheceu bem. E ver até onde é genético, até onde é comportamental e tentar replicar o que a gente vê. Então, o que se faz hoje em dia são estudos em grandes populações em que você compara quem tá envelhecendo bem, quem tá envelhecendo mal e vê aquilo que você tem de vantagem. Você viu o documentário do Netflix? Olha, eu ainda não vi. Então, eu também não. Eu queria muito ter visto antes da gente gravar sobre isso, mas a gente volta depois pra gravar. Não, eu na verdade tá na minha lista. É uma série. Eu ainda não vi porque nós estamos sem Netflix aqui em casa. Tá.
Nós fomos uma das vítimas do compartilhamento da Netflix. Porque aqui em casa é assim, o Disney Plus e o Star Plus, a gente compartilhava com o sogro. E o sogro compartilhava a Netflix com a gente. A gente foi vítima da Netflix, mas daí a gente falou, você quer saber? Eu vou ficar sem Netflix um tempo, eu tô vendo coisa do Prime, da Star Plus. Aí depois eu volto no Netflix. Porque esse é uma série documental que a Netflix preparou, fazendo exatamente isso que você tá falando. Isso. Observou lugares azuis, né? onde as pessoas estão vivendo mais pra entender o comportamento deles, a genética, tudo que tá envolvido pra eles atingirem os 100 anos. Eu não vi esse do Netflix, dos 100 lugares aí, alguma coisa. É a série documental Como Viver Até os 100, as Zonas Azuis, que tem no Netflix. Mas eu vi o do Zac Efron Sim. com os meus filhos. E tem um episódio do Zac Efron que ele vai pra Itália, uma cidade, pra entender por que tem tantas pessoas acima de 100 anos de idade. E é bem interessante, assim, as respostas. E eu lembro que me chamou muita atenção que uma das coisas que o programa, assim, deu bastante enfoque foi a questão de viver em comunidade. De se apoiar, de rir e estar junto, sabe? E eu achei isso muito legal. Então, aí tem 3 coisas, tá? A gente pega grandes grupos populacionais, tem um estudo Nhanes, que é um estudo gigante norte-americano. É um inquérito nacional de nutrição e saúde. E eles pegam aí, corte de 50 mil, 100 mil pessoas envolvidas, assim. E você tem esse estudo, assim, por décadas. Tem os estudos de Framingham também, que são grandes cortes populacionais. E aí é uma forma de você avaliar. A outra forma são as cortes de centenários, né? Que aí são centenários ao redor do mundo. Aí você vai pegar centenários em todos os lugares, né? Pra ver quanto de genética envolve isso. Tem cortes de gente de mais de 110 anos, tá? Uau. São pessoal que chega a mais de 110. E tem esses estudos das zonas azuis, que na verdade é um derivado da corte dos centenários. E aí você vai ver o que é bom pra você envelhecer. E aí surge um conceito que é a medicina de estilo de vida. Que são o quê? São estratégias que você vê em grupos que envelhecem melhor que os outros. E aí você tenta dar uma ajudadinha pra genética. A genética, gente, talvez ela contribua com 20 a 30%. Ou seja, o cara, mas minha mãe veio até os 95, 98. Mas aí eu sou fumante. Entendeu? Aí você estraga, né? Mas eu tenho uma alimentação extremamente desregrada. Não adianta você ser uma pessoa que tenha uma genética muito longeva e você detonar isso com o ambiente. Ou então, gente, olha só, ambiente de guerra. Envelhece pra caramba. Todo mundo pensa em guerra da Síria, mas vamos botar Rio de Janeiro, favelas cariocas, né? São lugares onde você tem muito estresse. Então, tudo isso vai detonar. Já viu aquelas fotos dos soldados, né? Antes de ir pra guerra e depois de voltar pra guerra? Nossa, não, você quer ver uma coisa que mostra como é que o estresse envelhece? Foto de presidente da república. Tudo bem. Mas são 4 anos. Gente, mas o cara entra, ele sai um caco. O Barack Obama, que é o negão bonitão, ele saiu acabado. O cabelo dele ficou branco, né? Verdade. Depois dos mandatos dele. Isso é uma realidade, assim. O estresse envelhece. Então tá, Silvana. Então eu vou me mudar pra uma comunidade no Tibete, viver sozinho, né? Como antigamente muito monge ficava dentro de uma pedra lá, né? Morando eremita. Isso também envelhece. Isolamento também não é bom. Então a gente tem que equilibrar as coisas. E aí surge um conceito que é o conceito de medicina de estilo de vida, que é a ideia de que você pode modificar, retardar ou até reverter agravos com base em mudança de estilo de vida, né? Alguém vai usar o termo lifestyle, né? Modificar as coisas na sua rotina. Não necessariamente usar medicamentos ou suplementos. A geriatria pode lançar mão desses conceitos, só que a gente também entende que às vezes o manejo de doença crônica vai exigir medicamento, tá? A gente entende isso, que não é só fazer mudança de estilo de vida. Vai exigir, por exemplo, exame preventivo, né? Não é só você fazer, então eu vou fazer isso aqui, nunca mais ir ao médico e eu vou ficar bem. Não. Por exemplo, né? Aos 50 anos é recomendado que você faça uma colonoscopia para saber, né? Para reduzir o risco de câncer de intestino. E a maioria das pessoas não faz, né? Não faz. E a maioria é esmagadora de homens. Exato. De acordo com a minha pesquisa. Não, olha só. Eu falei que o homem solteiro morre mais, isso parece piada, mas isso é um dado, tá? É maior prevalência de alguns tipos de câncer em homens solteiros. Em parte porque quando ele é casado, seja por ter uma responsabilidade imputada do cuidado da família e tudo mais, seja porque ele tem a esposa que fica ali cutucando, tem que fazer exame, né? Ele vai mais ao médico. A mulher, por conta da questão da reprodução, ela acaba sendo obrigada a ir ao médico, fazer exame ginecológico. Aí nisso, claro, ela é flagrada em algumas coisas em que ela começa
possa se cuidar, coisa que os homens, às vezes, não têm essa oportunidade. Então, faz parte, né? Mas aí, pra você envelhecer melhor, tem algumas estratégias que você tem que lançar mão, né? Então, alimentação adequada, atividade física, você minimizar o estresse ao máximo. Então, Silvana, eu vou largar meu pastorado agora, né? O pastor tá aí ouvindo. Você quer viver mais, filho? Às vezes você vai ter que sentar com o conselho da igreja, mas olha só, gente, ou a gente muda isso aqui, ou vai todo mundo infartar. E vira e mexe, pastor infarta, pastor tem AVC. Sim. 2/3 dos pastores, numa pesquisa feita lá em São Paulo, tinha algum problema de saúde mental grave, né? Algum agravo de saúde mental substancial, né? Mas se é em São Paulo, não precisa ser pastor não pra ter estresse, né, gente? Morar em São Paulo. Não, eu falei que a pesquisa de São Paulo, que eu nem sei se a população foi paulistana, mas tô dizendo assim, é um estudo brasileiro, né? Mostrando isso, não uma coisa dos States, né? A gente fala isso com conhecimento de causa, tá? Já moramos em São Paulo, já vivemos naquela realidade. Aí tem a questão, né, do sono, ter bons relacionamentos, né? Então não basta você ter relacionamentos serem uma porcaria de estressantes. Também não adianta. Vai cair na mesma. Entendeu? E tem gente que adoece porque a pessoa fica viciada em relacionamento tretoso. Isso é um fato. E, por fim, evitar drogas, né, ilícitas de preferência e as lícitas também, tá? Silvana, mas é aquele vinhozinho. Não vai desmentir a taça de vinho, Silvana. Não, então, mas olha só, o álcool é interessante. Eu fiz um curso, existe a Academia Latino-Americana de Geriatria. A gente faz 3 cursos, a gente vira membro da academia. É bem interessante. O pessoal falava que era a reunião de nhonhos da geriatria das Américas, que a gente ficava trocando as nossas coisas de nhonho, né? Os nerds latino-americanos reunidos. E um tema que a gente fez foi prevenção no idoso. E aí, cada um foi destrinchando um item da prevenção. Por exemplo, prevenção de câncer. O que é relevante prevenção de câncer? Prevenção da inflamação. Até estética, né? O valor da estética, né? Da cirurgia plástica. Então, todo mundo foi pegando. E aí, entrou um cara que era bebida alcoólica. Aí o cara falou assim, então, gente, eu tenho uma coisa pra contar. Os estudos comparando ingesta de álcool leve com não ingerir, então, o pessoal que ingeriu, às vezes, dependendo do estudo, e não é pouco, ele ia melhor. E aí o cara falou assim, cara, eu acho que a gente não pode contar isso pra ninguém. Esse dado tem que ficar em oculto, porque se a gente contar, as pessoas vão começar a beber. Então é melhor te deixar aqui dentro do nosso grupo, a gente não conta pra ninguém, né? Aí, claro, depende da qualidade, tá? Sim. Eu acho que isso tem a ver. Bebida alcoólica depende da qualidade. Uma bebida alcoólica de má qualidade... Vai tomar um golinho de corotinho e vai achar que tá bem, né? Exato. Então, e a carga de álcool, né? E também a questão do abuso. Tem gente que não pode beber nenhuma gota de álcool, gente. Isso é realidade. Por isso que vem a abolição de drogas e minimização do álcool. Porque o álcool, culturalmente, ele ainda existe, né, na humanidade como uma realidade. Mas não é qualquer álcool, depende da qualidade. E isso depende também do contexto. O que acontece? Nas zonas azuis, que são essas áreas no planeta Terra, que tem muita gente que vive muito, de todas as zonas azuis, apenas uma delas tem abstinência alcoólica. Eu ia comentar isso, exatamente. Porque na Itália, ali, ó. Itália, no Japão, o pessoal da Grécia que vive pra caramba também tem a questão. Mas você vê, é muito ligado à bebida fermentada, né? Muito ligado a vinho, alguns destilados muito raros. É muito ligado à bebida fermentada, a alimentos fermentados. Agora, a Loma Linda, né? Que é aquela zona azul que fica nos Estados Unidos, a única que fica nos Estados Unidos, porque será, né? Um país, né? Onde o pessoal tem... Gente, a pior longevidade entre os países desenvolvidos do planeta está nos Estados Unidos da América. É um absurdo. Quando você copia coisa que vem dos Estados Unidos, tome cuidado, tá? Eles são países que estão... Eles vivem menos e eles estão em decréscimo de longevidade. Vivem menos e vivem mal. Então, cuidado ao dizer que vai trazer alguma coisa lá pra cá. E mais, tá? Os Estados Unidos têm um lance que é o seguinte, os hispano-americanos, a população de origem hispânica dentro dos Estados Unidos, mesmo sendo menos escolarizada, menos educada, tendo piores empregos, menores salários e morando em regiões de pior qualidade de vida, vivem mais do que os caucasianos. Uau. Do que os white Americans. Esse termo é chamado paradorra americano. Quem quiser, ou paradorra hispana é o termo. Paradoxo hispano. Quem quiser pesquisar e dar uma pesquisada. E das hipóteses é que eles tenham melhores relacionamentos. Sim. E que eles vivam O mais... mexicano é muito feliz, né? Muito comunidade, é muito família. Então, aquele pessoal hispano do sul dos Estados Unidos, eles têm uma organização diferente. Isso faz diferença. E não tem como ter boas relações sociais cortando o álcool, né, gente? Não, tem essa questão. Então, muita gente advoga que a bebida alcoólica, ela funciona como um fator de disciplina,
né, pessoal. Então, você saber beber é um desenvolvimento pessoal e também de conexão social, de coesão social. Agora, é claro, gente, eu não estou dizendo que você que absteme tem que beber. O que eu estou dizendo é que, às vezes, o fato da gente beber tem todas essas relações e que não dá pra dizer assim, todo mundo que bebe vai evoluir pior. Depende do que bebe, como bebe, em que circunstâncias. Eu digo assim, beber quando se está triste é um problema. Né? Sim. Bebida é pra usar na alegria, não na tristeza. Só na tristeza, isso já é um sinal. E claro, gente, há pessoas que não podem botar uma gota de álcool na boca. Isso é um fato. Sim. Né? Isso é um fato. E como é cultural isso, né? A gente sente aqui. Quando a gente tava no Brasil e ouvia assim, não, na Europa é normal, bebidas alcoólicas, assim, pra igreja. Eu lembro que alguém falou assim pra mim, não, na reunião de presbitério da igreja da Alemanha é com cerveja. Eu ficava assim, meu Deus, que absurdo, como é que pode isso, né? Aqui a gente conversa com o pessoal da igreja, eles falam assim, é verdade que a igreja evangélica brasileira não deixa tomar cerveja? Isso é a nossa realidade lá. Eles ficam assim, nossa, que coisa, né? Tipo, pra eles é muito absurdo. É como se eu falasse assim, verdade vocês não tomam café? Sabe? Porque é parte da realidade deles, né? E é totalmente cultural. Sim. E apesar da Espanha não estar nessa linha azul, né? Mas aqui, aonde a gente tá, tem muito idoso. Tem muito idoso. E quando você olha os idosos, não são aqueles idosos que estão caquéticos, assim, sabe? Quase morrendo e tal. Gente, a gente já falou isso em vários podcasts, mas assim, tem grupos de idosos aqui embaixo aqui do prédio, que estão sentados, tomando sua taça de vinho, dando risada, e vão caminhar, e vão sair, sabe? E eles caminham pra caramba, Silvana. Eles andam muito. E assim, tem seus 80, 90 anos, o azeite, gente. É azeite muito legal. Aqui, o azeite que mantém a vida. Assim, a Europa é um continente extremamente envelhecido, porque eles já passaram por todas as fases de transição demográfica. Inclusive, eles não estão piores porque os imigrantes, em geral, acabam provendo algum crescimento populacional. Os Estados Unidos mantêm a demografia deles organizada à custa da imigração. Isso aí, gente, é estudo epidemiológico. É o fenômeno, né? E o Brasil, ele está numa taxa de decréscimo pesada, tá? É só ver que as projeções populacionais do IBGE eram sempre na casa dos 210, 213. Muita gente falava em 215 milhões de habitantes. O censo veio com 203, né? Então, a gente tá menos do que deveria. O processo aqui tá grande, tá pesado, a gente tá envelhecendo numa velocidade enorme. O Pijama falou no último episódio que em 20 anos o Brasil envelheceu o que a Europa envelheceu em 200 anos. Então, nossa realidade é tudo mais intenso, né? Então, 3/4 de todos os idosos que surgirão no planeta nos próximos 50 anos, eles vão surgir nos países em desenvolvimento, os países de média e baixa renda, né? Porque os países em desenvolvimento é um problema, né? Porque a China gosta de ser chamada de país em desenvolvimento. E ela já é uma superpotência. Outros vão chamar de sul global, né? Outro termo. Mas digamos assim, os países que não são considerados hoje desenvolvidos, eles só vão ser responsáveis por 1/4 do processo. 3/4 vão ser, principalmente, a América Latina, vem bombando, continente africano e Índia e China. Vem assim, pesado, tá? A China tá incentivando a galera a ter 3 filhos e não consegue. Lembra da China, da política do filho único, de 30 anos atrás, que foi um desastre total e completo. Eles conseguiram segurar a população, mas às custas de uma distorção demográfica bizarra. E hoje eles estão tentando incentivar o povo a ter 3 filhos e as mulheres não querem ter nenhum, tá? Eles não querem ter filhos na China. E o Brasil tá, na verdade, numa desaceleração enorme, gigante. A nossa taxa de filhos por mulher tá muito baixa, né? Muito baixa. Então a gente tá envelhecendo muito rápido e a gente não tá sabendo envelhecer. Então a gente precisa lançar a mão desses pilares o quanto antes, senão a gente tá ferrado. É isso. É verdade. Vamos começar pelo sono, né? Como que a gente cuida desse pilar tão importante e tão negligenciado por nós? Pra começar, né? Eu acho que a gente tem que primeiro entender que o sono é algo muito natural ao ser humano, né? Eu tava até pensando ontem se a gente ia poder dormir na Nova Jerusalém. Porque, assim, é uma coisa tão gostosa, né? Que só pra lembrar de Crepúsculo, né? O cara lá, uma das maldições do cara era não dormir, né? Nossa. Gente, ele não tinha cama no quarto dele. Isso era bizarro, né? Ele não dormia. Eu pensei assim, cara, mas o sono
sono é tão legal. E assim, como você falou, né? Na sociedade atual, muita gente diz que dormir é você deixar de ser produtivo, né? Trabalho enquanto eles dormem, né? A gente já falou sobre isso aqui algumas vezes. Essa visão de que a gente tem que aproveitar o tempo que a gente tem, o máximo desse tempo, pra ser produtivo, pra construir alguma coisa. Duas coisas que eu cresci, assim, na minha adolescência e juventude, pensando, não que eu não seja jovem hoje, mas assim, que foram ilusões, né? Depois, quando eu comecei a estudar mais dentro da geriatria, eu fui desmitificando isso, né? É uma de que cada um tem seu tempo de sono e que se a pessoa dorme 3 horas por noite e funciona no dia a dia, tá tudo certo. Então, isso é uma coisa que até agora eu achava que era verdade. As pessoas falam, não, eu só preciso 6 horas que eu já acordo novo. Né? Como que é o nome daquele moço que apresentava o vídeo show? O Falabella. Esse é o caso mais clássico, eu lembro né? muito bem disso. Miguel Falabella, eu nem sei, isso era pré-internet, assim, se falava que ele dormia, sei lá, 3 horas por noite e o resto do dia estava trabalhando, escrevendo suas peças, atuando, dirigindo. Eu nem sei se é verdade isso, mas era a lenda que quando criança a gente escutava. Então, se o Miguel Falabella pode dormir só 3 horas por noite, eu também posso. Então, uma primeira coisa que eu ouvi era isso, né? De que, se você tá bem durante o dia, você dormir pouco à noite não tem problema. Isso inclui, por exemplo, profissionais de saúde, segurança, né? Pessoas que trabalham em áreas essenciais que invertem o sono vigília e tá tudo bem, né? E motorista de caminhão, né? A Adri tem uns tios motoristas de caminhão que quanto mais você dirige, mais você ganha, né? E isso vale pra todo mundo que trabalha, né, gente? Quanto mais trabalha, mais você ganha. E se você não valorizar o descanso, você vai ferrar todo o seu corpo, né? Todo o seu organismo. Pois é. E a outra coisa é que se você dormir pouco por algumas fases da sua vida, depois você compensa, né? Então na faculdade, poxa, isso na faculdade de medicina, isso é irônico, né? Porque assim, na faculdade de medicina, o médico dormir 3, 4 horas por noite, assim, na faculdade, determinadas épocas, era totalmente natural, né? Então, e as pessoas usam de meios artificiais, às vezes, né? Pra serem mais produtivas, abrindo mão de horas de sono, achando que isso não cobra o preço. Então, acho que isso é uma outra coisa que depois que você vai sentar, vai estudar melhor, isso vai sendo organizado. E o conhecimento humano sobre sono mudou muito, né? Nas últimas décadas. Inclusive, não sei se vocês já souberam disso, existe uma coisa recente, que é a ideia de que talvez o ser humano não dormisse 8 horas contínuas antigamente. De que você tinha um período assim, isso é uma coisa que está em estudo, né? E eu acho que isso também depende de civilização para civilização. Por exemplo, eu não sei se na civilização chinesa, né, se no Oriente isso, né, no Oriente pro leste, né, o Extremo Oriente, se isso se repete, né? Mas, por exemplo, parece que no medievo europeu era muito comum que você, depois que as galinhas, né, fossem dormir, você também fosse. Então, no início da noite, você dormia. Depois tinha um horário que você acordava. Aí, né, a mulher botava o pão para levedar pro café da manhã do dia seguinte, né? Dava uma acertadinha na lareira. É o horário que você trocava as crianças, ajeitava as coisas. Tinha ali um período de o monge fazer orações noturnas, o pessoal dava uma lida em alguma coisa, quem tinha acesso a ler alguma coisa. E depois você voltava e dormia mais um pouco. Isso pode fazer sentido, porque a gente estranhou muito, claro, quando veio aqui pra Europa, o tamanho dos dias, né? E como varia durante o ano. E olha que a gente tá mais ao sul da Europa, onde a diferença não é tão grande quanto ao norte da Europa, né? No Brasil, quando tinha horário de verão, um pouquinho mais. Mas agora, sem horário de verão, o máximo que dá umas 2 horas de diferença do tamanho do dia, né? Durante o dia entre o inverno e o verão. Aqui, no inverno, o sol se põe às 5:30 da tarde e no verão ele vai se pôr às 10 da noite. Então é uma distância grande. Muito grande, assim. Do tamanho do dia do verão pro inverno. Mas mais ao norte é mais ainda. Na Inglaterra é 4 horas da tarde que o sol se põe. Então é difícil você estabelecer uma rotina baseada no sol. Se varia tanto, né? No inverno você vai dormir, sei lá, 14 horas. Não vai dormir a noite toda, né? Então talvez existissem essas dinâmicas, né? De aproveitar mais o tempo noturno e fazer outras coisas, né? Como no verão também você não pode dormir só às 4h30 que o sol fica posto, fica né? escuro mesmo às 11 da noite aqui, né? E aí se você começa a fazer... Eu caí nessa besteira de no começo me perder no horário e a hora que ficasse escuro eu falar, não, agora a gente tem que fazer a janta. Aí eu comecei a fazer a janta, as crianças jantou meia-noite pra no outro dia acordar às 7:30 da manhã pra ir pra escola. No começo sabe? é muito estranho. Pois é, e isso tem uma lição prática, essa questão de você ter um período que se acorda no meio da, né, entre as vigílias, que é o seguinte, existem pessoas hoje em dia que chegam no médico relatando, olha, eu vou dormir umas 10 da noite, dá umas 2 da manhã, dou uma acordada
cansada, aí eu leio um pouquinho e volto a dormir. Aí o que acontecia antigamente? Você era medicado, né? Não, então você vai tomar um sonífero, né, a grosso modo, pra você dormir a noite toda. Sendo que talvez, tá, em algumas sociedades, esse lance de você dormir contiguamente, sem parar, seja uma invenção aí da Revolução Industrial, porque na indústria o que acontecia, né? O pessoal trabalhava 16 horas, né? Trabalhava de forma contínua nas fábricas, e aí a galera era empurrada pra tombar de uma vez só, né? Dormir poucas horas que fosse e depois voltar pra fábrica. Então pensa assim, como talvez algumas rotinas, algumas coisas que a gente faça sejam totalmente artificiais, né? Assim como a ideia de que eu sou notívago, né? Então eu sou uma pessoa notívaga, então eu só durmo às 3 da manhã, eu sou assim, né? E hoje em dia isso tem sido questionado, né? Se realmente existe a pessoa que fica acordada até mais tarde, se isso é uma coisa muito maravilhosa, é só um perfil. Por quê? Porque a gente hoje sabe, primeiro, que o sono é uma fase do nosso organismo em que o nosso sistema nervoso central está com uma atividade metabólica intensa de organização das memórias. É como se fosse um momento de, gente, vamos arquivar tudo aqui, organizar, isso aqui vai embora, isso aqui fica. As células que nutrem os neurônios, né? Não sei se vocês sabem que os neurônios são tipo a realeza inglesa, né? Tem alguém que penteia o cabelo dele, tem alguém que faz as unhas, tem alguém que lhe serve, né? Então os neurônios têm a glia, né? Que são células que tomam conta dos neurônios. Então é uma fase que tá uma limpeza geral ali, tá uma organização total no cérebro, em que você vai fazer ali uma higiene, né? Essa é a higiene do sono, então. A higiene do sono é comportamental, mas vamos dizer que o sono é um momento de higiene do cérebro, tá. né? É um momento em que o cérebro, ele tá se organizando pro novo dia. É o sono reparador. É o sono reparador. Porque antigamente você achava assim, você tem um momento de atividade, tá acordado, você dormiu, o cérebro, né, ele dorme, ele vai pra baixa energia. Não, tanto que ele consome glicose pra dedéu, né? Ele se alimenta durante o período do sono. A atividade metabólica do cérebro, ela é extensa, né? Bem extrema. E no sono, isso não é que ele vá ficar na mesma, mas ele não fica tão baixa atividade assim. Além disso, o nosso padrão hormonal, ele responde ao fato de você estar com os olhos abertos recebendo luz, isso muda o seu padrão hormonal. E esses hormônios, eles têm relação com o próprio momento do sono, que é esse momento importante para o cérebro, também para o nosso perfil inflamatório, para o nosso processo de envelhecimento e tudo mais. Por exemplo, o cortisol, que todo mundo, né, que já ouviu falar, às vezes já ouviu falar como hormônio do estresse. O cortisol é um hormônio que é muito liberado no momento de estresse. Ele é um dos hormônios ligados muito àquele movimento de defesa do organismo diante de uma infecção, né, de você conseguir correr, né, daquele leão que ia te pegar no meio da mata, essas coisas. O cortisol, ele tem a baixa máxima dele no meio da madrugada. Quando eu era plantonista de emergência, que eu trabalhava de madrugada, cara, dava 3 da manhã, era um momento assim que eu tava, sabe? Se chegasse alguém naquele horário, coitada da pessoa, gente. Porque assim, você se mantém acordado nesses horários se você fizer um condicionamento mental. Naturalmente, o seu corpo, ele tá em baixa de atividade, sabe? De raciocínio, de fazer as coisas. Você tem que manter. Por isso que as emergências que são muito boas, elas funcionam muito na base do protocolo, entendeu? Porque o profissional que tá ali de enfermagem, o médico, ele tem que estar seguindo uma tabelinha no período noturno, entendeu? Não é natural do nosso organismo, 3h30, 4 da manhã, o bombeiro tá indo combater um fogo, né? O policial tá indo combater o crime nesse horário. Ele tá tendo que fazer um condicionamento artificial. Não é que todo mundo tem que dormir, né? O mundo tem que ficar desguarnecido. Mas isso não é o natural. Nosso corpo é feito para esse descanso, né? A gente precisa dele. Ele é programado para isso. Exato. Todo o nosso metabolismo vai trabalhar nesse sentido, né? O sol vai se pôr, vai começar a descarregar melatonina. Eu lembro que eu tinha um sono muito forte, que batia em mim entre 6 e 7. Mas era muito forte, assim, sabe? E que era, geralmente, eu chegava do trabalho, em casa, isso no Brasil ainda. Chegava no trabalho, às vezes comia alguma coisinha e tal, às vezes não, mas batia aquele sono muito forte e incontrolável, né? Que daí eu comecei a associar que estava relacionado com o pôr do sol, né? E é o corpo produzindo essa melatonina, porque a gente, não sei se condicionado ou não, mas nosso corpo nos leva a esse comportamento, né? A essas reações até, né? A melatonina e o cortisol são mais famosos, tá? Mas se você pensar que existem várias substâncias, várias coisas, né? Que estão sendo secretadas no nosso corpo e que obedecem o que a gente chama de ritmo circadiano. O que é ritmo circadiano? É um ritmo que existe no nosso corpo que obedece ali um período, seja a hora do dia, seja
pulsos, às vezes, que são mensais, né? Os nossos hormônios, até os hormônios sexuais, tudo obedece a um ritmo, né? Não é uma coisa contínua. E os hormônios do estresse tem uma relação com o sono-vigília. A secreção da melatonina e outros hormônios relacionados ao sono, essa secreção interfere na nossa qualidade do funcionamento mental, e tudo isso tem relação também com a exposição à luz, né? Então, porque você falou sobre a questão da luminosidade, nós temos países, às vezes, na região, né, nos extremos, porque o extremo sul é pouco habitado, né? O extremo norte é mais habitado, né? Você pega os países nórdicos, são países que têm qualidade de vida, que têm determinantes de saúde muito bem organizados, e são países onde às vezes você tem muito problema de saúde mental. Uma parte do problema é a questão da luminosidade, né? São lugares com exposição solar muito dificultada. Por quê? A espécie humana foi ocupando esses lugares, mas a gente tem essa relação com a luminosidade. O final do dia, aquela luz alaranjadinha, né, que vem do pôr do sol, aquilo tem efeito no nosso cérebro. Olha um exemplo interessante e prático sobre isso. Em pacientes com demência, no Alzheimer, isso é um clássico. Gente que tem pessoas com Alzheimer em casa vai lembrar disso. Chega no pôr do sol, é comum acontecer uma coisa que a gente chama de sundowning, ou síndrome do pôr do sol. O paciente, ele passa às vezes o dia paradão, chega depois do almoço, ele tira aquele cochilo, quando dá 5:30 da tarde, ele começa a fazer uma agitação terrível, ele fica extremamente agitado. Uau! Nossa! Às vezes tem que ser medicado por causa da luz laranjada, porque ela traz efeitos no cérebro, porque como o cérebro dele não funciona bem, ele não entra no ritmo que a gente entraria. Por isso o cérebro começa a funcionar todo errado. E aí isso vai às vezes até 9, 10 da noite, às vezes se perpetua, aí a gente, né, como médico, precisa fazer intervenção. Algumas intervenções são não farmacológicas, né, dá pra vezes só mudar ambiente, algumas coisas a gente corrige, né, pra você ver como a luz, ela interfere, né, e claro, como eu disse, embora a gente tenha variedade dentro das pessoas, então tem gente, por exemplo, que diz assim: Silvana, eu durmo 9 horas, eu durmo 10 horas. Isso não é uma coisa que me faz menos produtivo, né? Isso não atrapalha o meu dia a dia. Eu me sinto muito bem, né? Eu tô errado. Ou vem a pessoa que fala assim: ah, Silvana, eu durmo 6h30, né? Eu durmo, me sinto reparado, né? Tenho um sono reparador, tudo bem, né? A gente sabe, assim, que o ideal entre 6h30, 7 horas a 9 horas de sono. Se você passa muito, você tem que ver se tem alguma coisa que tá acontecendo, ou se você tá muito aquém também, né? Raramente vai ser só constitucional e tá tudo bem. Por quê? Porque você precisa desse período mínimo de reparação do cérebro, né, de funcionamento, de organização, e também se você ultrapassar muito, às vezes isso também é um sinal de que você possa estar com algum tipo de distúrbio que te leva a dormir demais. Então, porque tem isso, a gente acha que eu tô dormindo só 6 horas por noite, eu tô aguentando bem, né, mas pode ser que seja algum outro motivo que tá levando você a dormir só 6 horas, ou pode ser o trabalho, claro, né, tem gente que estuda e trabalha e só consegue dormir isso. Você acha que tá tudo bem, mas isso pode ser cobrado lá na frente, né? A gente sempre avalia a situação que a gente tá hoje, mas não sabe os danos que isso pode estar gerando no seu organismo, que vão ser cobrados de você lá no futuro, no momento que não vai mais dar pra correr atrás, né? Foram horas de sono que foram perdidas, que você não consegue recuperar. Eu li no artigo uma vez que não existe como você recuperar horas perdidas de sono. Se você dormiu pouco e teve privação de sono, você pode dormir direto uma semana depois, que aquilo não vai ser recuperado. Você já teve o dano gerado no seu organismo, que é irrecuperável. Eu acho que as pessoas pensam assim: mas pra que eu vou fazer isso? Eu posso cuidar de outras coisas. O que acontece? Não adianta, e eu vou falar assim de algumas coisas que tem rolado aqui no Brasil, não adianta eu tomar hormônio ou tomar anabolizante, não adianta eu, sei lá, fazer a dieta mais cara, né, do nutricionista mais renomado, se eu durmo mal. Às vezes a pessoa fala assim: não, mas eu tô investindo muito no meu processo de envelhecimento e dorme mal. Não adianta, entendeu? Não adianta. É como você falou, os pilares, eles não vão funcionar sozinhos. Não adianta ter a melhor alimentação do mundo e não fazer atividade física nem dormir bem. Não adianta ter muitos amigos e não comer bem nos encontros com os amigos, entendeu? Então, tudo caminha junto para que a gente possa contribuir com fatores para ter um melhor envelhecimento, né? E as outras coisas que a gente não tem controle, a gente ora e espera que vai acontecer. O que é genética, a gente não consegue mudar, mas o que a gente pode fazer, a gente faz, né? O sono, ele é fascinante, né? Mas ele sozinho também não anda bem, né? Eu durmo muito
muito bem, mas eu como mal, eu não me exercito, eu sou sedentário, aí você vai ver que tá tudo interligado. E o dormir bem é muito relativo também, né, Sil? A gente conhece gente, aquele tipo de gente que encostou e dormiu. Encostou em qualquer lugar e dormiu. Não consegue... tipo de gente, olha como você fala. Aquele tipo de pessoas, assim. Eu consigo ver alguns na minha mente agora. Tipo, você ligou um filme, começou a dormir. Eu não consigo assistir um filme inteiro porque eu durmo muito fácil. Mas não é necessariamente porque ele dorme fácil que ele dorme bem. Sim, isso é verdade. Muitas vezes as pessoas que estão sentindo sono o dia todo, que encostam e dormem, é porque, por mais que durmam bastante durante a noite, não tem uma qualidade de sono. Não é esse sono reparador, né? Por diversos fatores. Agora, uma coisa importante. Primeiro, tudo que eu falei anteriormente é importante para ter um sono bom. Sim. Então, você ter uma alimentação adequada ajuda você a dormir melhor. Se você se alimenta mal, mesmo que você não coma demais à noite, se você come alimentos ultraprocessados em excesso, aí é outro capítulo. Você come mal, a sua qualidade de sono piora. Tanto que pessoas que passam a comer bem dizem, nossa, meu sono melhorou. Em alguma medida. Se você é sedentário, também você tende a dormir pior. Se você tem problemas com substâncias, você tende a dormir pior. Tem gente que toma álcool para dormir. A qualidade do sono de quem ingere álcool é pior. Sim. Ele tem, às vezes, uma ilusão de que ele dorme mais fácil. Porque dá sono, dá aquela molezinha depois de beber. Mas ele não alcança o sono REM, né? Ele não chega nas partes mais profundas do sono. Você tá muito estressado, todo mundo sabe, né? Quem nunca perdeu uma noite de sono porque fica estressado e acelera. E a questão também, assim, pessoas que estão muito isoladas, que estão com uma rotina de vida muito ruim, né? A falta de rotina também atrapalha o sono. Então, tudo que eu falei anteriormente sobre a questão do envelhecimento, se você cuida das outras coisas, você tende a dormir melhor, sem você mesmo fazer uma rotina de sono intencional, digamos assim. Então, a primeira coisa, né, pra quem dorme mal, pra quem nota que o sono não tá bom, o sono não tá reparador, é tomar conta das outras coisas. Você toma conta das outras coisas, seu sono naturalmente vai pra um caminho melhor. E outra observação que é importante. Há pessoas que dormem demais e que isso é patológico. Existe uma doença chamada narcolepsia, existe a apneia obstrutiva do sono, que são patologias que estão associadas à sonolência diurna. Então, pessoas que, terminou de almoçar, ela tá piscando e ela tem que dirigir e não consegue. Ou pessoas que estão conversando e dormem no meio da conversa, né? Gente que diz assim, eu não consigo me concentrar em nada, na leitura, em nada, porque eu durmo no meio da leitura. Precisam, às vezes, procurar um médico especialista em sono, porque ele pode ter uma patologia. Eu tive um paciente idoso que ele foi demitido de 3 empregos. Ele foi, bombeiro, militar, porteiro, e ele sempre foi demitido porque dormiu no trabalho. E ele foi a vida inteira considerado um, aspas, vagabundo, uma pessoa que não queria trabalhar. Quando ele tinha mais de 60 anos, a filha dele descobriu no Google a narcolepsia. E ela levou o pai pra gente avaliar no hospital universitário. Eu acho que meu pai é narcoléptico. E o pai dela tinha narcolepsia gravíssima. Uau! E ele nunca foi diagnosticado. E ele passou a vida inteira sendo tratado como um preguiçoso. O que é a narcolepsia? A narcolepsia é uma doença em que você tem um distúrbio no centro de regulação do sono-vigília, em que você não consegue manter a vigília se você não tiver um nível suficiente de estímulo. Então, qualquer coisa, você acaba dormindo. Então, o cara fica no posto de vigilância lá, parado, prestando atenção no ambiente, aquilo ali vai... o centro de vigília não consegue manter. Mesmo que ele tenha dormido bem à noite... Sim, são pessoas que, em geral, dormem muito bem. A apneia obstrutiva do sono é um outro problema em que você tem um distúrbio que atrapalha a oxigenação do cérebro no sono. Então, essas pessoas, ao contrário do narcoléptico, ele também fica dormindo de dia, só que ele tem uma noção de que o sono dele não é reparador. Ele nota que ele dorme mal. Né? Ou é notado por outros. Por exemplo, são as pessoas que roncam. Mas é por conta da oxigenação, né? Porque o ronco é um sinal de obstrução da via aérea. Aí a via aérea fica, né? O seu nariz, a sua garganta, fecham ali. Aí tem várias questões, gente, tô passando bem por alto. E aí você acaba dormindo mal. O tratamento dessas duas doenças, que também deixa a pessoa dormindo mais de dia, né? Totalmente diferente. E o que é importante, né? O fato de você ter cochilos demais de dia pode ser um sinal de que não tá bem. Não quer dizer que cochilar de dia seja ruim. Já tem estudos mostrando que você tirar um cochilinho de dia não interfere na sua rotina de sono. Contanto que não seja um cochilo muito longo, né? Nada de mais de 2 horas, né? Mais de 1h30. Então aquela siestazinha do espanhol não tá errado. Aqui em Santa Catarina, o pessoal tira a hora de almoço. Fecha o estabelecimento e tira a hora de almoço. Eu acho algo maravilhoso. Que no Rio de Janeiro não tem. No Rio de Janeiro o pessoal não tira a hora de almoço. É considerado uma coisa proscrita. E eu desenvolvi esse superpoder. O superpoder da siesta de 15 minutos. E assim, é impressionante. Eu consigo fazer de 15 minutos sem despertador. E só que
que meu corpo, ele já tá começando a ficar treinado pra isso, sabe? Eu tô almoçando com as crianças, a gente tá almoçando junto no almoço e tal, tá aquela conversa gostosa e tal. A hora que eu dou a última garfada, o corpo já faz um vum. Que o espanhol chama do barrón. Dá aquele barrón, assim, do final da refeição. Eu falo pra Dri, 15 minutos. Aí eu dou as costas, assim, vou pro quarto. Eu falo pra ele, vamos comer um picolé antes, não, Dri. depois da siesta. Agora. Porque se eu perco esse embalo, que eu acho que é, sei lá, a melatonina que dá essa descarga depois da refeição, eu perco e vai me dar dor de cabeça e tal. Sim, não é uma coisa que eu tenho que fazer todos os dias, mas se eu consigo, me ajuda muito no rendimento do dia. Hoje mesmo não vai rolar. Hoje não vai rolar, porque a gente tá com a tarde cheia. Aí eu vou pro quarto, assim, eu fecho a janela, aqui tem a persiana espanhola, que é aquela que deixa o quarto totalmente escuro. Eu não fecho totalmente, porque eu aprendi que tem que deixar uma luzinha pro seu corpo saber que tá de dia, que não é o sono da noite ainda. Então deixa uma frestinha de luz entrando, encosto na cama, olho no relógio, fecho o olho, acordo 15 minutos depois, parece que eu só pisquei. É assim a siesta pra mim. Parece que eu só pisquei e falo, putz, que droga, eu não consegui dormir. Aí olho no relógio, deu 15 minutos, falei, beleza, já posso levantar, já tô renovado e funciona no restante do dia e é muito reparador mesmo, sabe? Depois que eu levanto, assim, eu sinto que eu já... Olha, eu não sabia que era assim, eu achava que você sentia que tinha dormido. Então acho que eu também sei fazer. Só que eu olho assim, eu falo assim, nossa, não dormi nada, vou tentar de novo. Aí pronto. Isso, aí vai esse 1h30. É esse o ponto. Porque se você tentar dormir de novo, você consegue. Só que daí você vai entrar na nova fase do sono. Aí vai mais 1h30. É exatamente isso. Porque eu dou essa piscada, eu fico com aquela impressão que eu não dormi. Mas meu corpo sente, minha cabeça sente que eu tô renovado, sabe? E eu não sei a magia que tem aí por trás, mas eu sei que existem estudos sobre isso, de como isso é benéfico. E aqui é um momento sagrado mesmo, assim. A gente já recebeu reclamação por não fazer silêncio na hora da siesta. Porque os meninos... Era o momento que a gente deixava os meninos jogarem videogame. E eles amam jogar videogame pulando na frente da TV. E a gente aprendeu a não deixar jogar videogame na hora da siesta, porque é a hora do silêncio, como se fosse depois da meia-noite aqui, sabe? É silêncio mesmo. Inclusive, a gente tá gravando agora durante a siesta, e eu não posso falar muito alto, porque isso pode incomodar os vizinhos com as paredes finas que a gente tem aqui. Esse período de pausa nem todo mundo consegue, mas o lance é que antigamente, até por conta dessa coisa da sociedade extremamente produtiva, a pessoa que tira a siesta é preguiçoso, não quer trabalhar, tudo mais. Mas ter esse período de pausa é importante. O ideal realmente é que não ultrapasse 1 hora. Se a pessoa tem muita necessidade de dormir muito tempo de dia, independente disso ultrapassar ou não o período noturno, tem que ser avaliado. Não quer dizer que seja patológico, mas tem que ser avaliado com mais calma. Esse é o primeiro sinal. Então você fazer todas as outras coisas que eu já comentei e você ter um cochilo diurno rápido, não demorado, também é uma coisa importante. Muita gente às vezes inverte. O que acontece? Fica vendo Netflix, fica fazendo coisa de madrugada, fica muito acordada de madrugada, aí chega o período diurno, ela realmente tá fadigada. Entendeu? Aí não é legal. Nossa, eu fiz muito disso. De final de semana, nos primórdios de irmãos.com, eu passava final de semana, assim, de sexta pra sábado, de sábado pra domingo, a madrugada toda programando, desenvolvendo o site, criando coisas novas, eu com meu amigo Marcelo. E a gente ia domingo de manhã direto pra igreja, assim, a gente via o sol nascer, putz, não vamos conseguir dormir, vamos ter que ir direto pra igreja. Aí voltava pra casa, almoçava e passava a tarde toda dormindo, né? Só que isso, quando você é adolescente, é uma coisa, né? 2 dias depois já tava normal, vida normal, né, amor? Você recupera fácil. Agora, depois de certa idade... Participar de acampamento da igreja. Se eu passo uma madrugada, sei lá, indo dormir umas 3 horas da manhã e acordando às 8, que é tipo retiro de igreja ou da missão que a gente participa, depois são 2 semanas sofrendo pra voltar ao normal. Com o organismo desregulado, né? Já é a curva, né? Depois dos 35 eu já tenho dificuldade de fazer isso. E uma coisa também, né? O adolescente, ele tem um atraso de fase de sono. É muito normal o adolescente às 10, 11 da noite tá aceso. Não posso dormir, não posso parar. É a hora do chat, né? Das redes sociais, assim, na atividade, na loucura. Às 7 da manhã você pega o adolescente pra ir pra escola. Ele não funciona, né? Existem até algumas pessoas que falam que adolescente não deveria estudar de manhã. Adolescente deveria estudar tarde. Porque de manhã, até 8h30 da manhã, ele tá apagadão, né? Aí tem escola até que tenta colocar nos primeiros horários. Outra bênção da Espanha, que o nosso mais velho entra às 8h30 da manhã e o outro entra às 9. Então, assim, ninguém precisa acordar às 5h30 da manhã pra arrumar os filhos pra ir pra escola e pegar... Eles estudam do lado de casa, praticamente. Sim, a música do resgate não funcionaria aqui. São 10 pra 6. Outra coisa que os espanhóis assustam muito. Eles comentaram com a gente sempre vê em filmes, comparando os Estados Unidos, né? A gente sempre vê em filmes o cara desligando o despertador 5h30, 6 horas da manhã. Que loucura! Vocês acordam nesse horário mesmo? Eu falei, no Brasil tem muita gente que acorda nesse horário. Mentira, mas é só sério? adulto. É só alguns empregos, né? Eles ficam muito chocados. E a realidade
realidade da maioria dos brasileiros. Não, o brasileiro passar 1h30... Inclusive, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? E, gente, isso é pré-pandemia. Não é por causa da pandemia, não. Né? Nem tudo é culpa da pandemia nesse planeta. Mas, assim, isso... Muita gente advoga que é porque a gente passa muito tempo no transporte público, muito tempo no carro, muito tempo na rua, se deslocando de um lugar para o outro, e que isso gera um estresse crônico, exposto a poluente ambiental, né? Exposto à violência, que isso é um problema. Então, assim, claro que nem todo mundo pode simplesmente falar assim, vou largar meu emprego, mas a gente tem que ter consciência do que nos traz dano no nosso ambiente, até para poder propor mudanças, né? Se a gente acha que tá normal, que é assim mesmo, você não vai propor mudança. Então, o lance de você se deslocar 2 horas para chegar no seu trabalho, né? Ter que acordar antes do sol nascer para poder sair, né? Isso é um problema. Por quê? Tem até gente que coloca assim no Instagram, rotina de qualidade de vida, coisas que você deveria fazer logo de manhã antes de você fazer qualquer coisa, né? Que seria acordar, agradecer pelo sol, sei lá, fazer suas orações, fazer sua cama, beber água, fazer exercício, sei lá. Agora sim, se a gente acordasse, né, fizesse uma rotina adequada antes de a gente poder ir pro trabalho, é muito diferente de você bater o despertador 5h30 da manhã, levantar em meia hora, você tá se encaminhando para um transporte público, muitas vezes em jejum, né? Muitas vezes depois de uma noite mal dormida. Então tudo isso faz diferença. E eu conheço gente que acorda, troca de roupa, faz sua marmitinha do café da manhã e vai com sono mesmo, porque termina de dormir no fretado e aí dentro do fretado é que faz o seu café da manhã e tal e vai trabalhar. Tipo, eu não tomo café da manhã de propósito porque eu quero terminar de dormir no fretado. Sim, sim. Isso, gente, entra no negócio seguinte, né? A nossa rotina interfere no sono. E uma das ferramentas de higiene do sono seria uma série de estratégias que a gente usa de medidas comportamentais para melhorar a qualidade do sono. Uma das primeiras estratégias de higiene do sono é ter rotina. Isso a gente aprende com criança, né? Sim. Tem que ter rotina. A gente faz com as crianças e com os adultos deveria ser o mesmo, com o adolescente, com todo mundo. Você tem que ter o horário certo para acordar, o que você vai fazer de manhã, os seus horários regulares e à noite também. O horário para ir pra cama, né, Sil, também. Então, um horário certo para dormir, né? Que não precisa ser britânico. Mas você tem que ter mais ou menos um horário em que você tá se encaminhando pra cama. E o que você faz nas 2 horas antes da hora que você tá indo pra cama faz diferença dentro dessa rotina. O que não pode fazer 2 horas antes de ir pra cama? Não fale que não pode assistir um Netflixinho, vai. Então, o que o pessoal fala, né? Bebida com cafeína tem que ser 2 horas? Não, isso reduzida. Isso eu já corto a partir das 5 da tarde, já não tomo Então, mais. mas tem gente que dorme mal, mas, por exemplo, estuda, né? Faz faculdade. Aí entra naquele horário o intervalo de 8h30 da noite, toma café. Porque quer pegar a última hora. Mas, pô, tem que ficar acordado. Se ela vai pra faculdade... Mas aí, se ela dorme mal, ela sabe que isso tem a ver, né? Será que não? Não, mas muita gente toma cafeína à noite. Se a pessoa dorme mal, isso tem que ser avaliado. Isso é variável. Tem pessoas que ingerem cafeína e não tem problema nenhum. Tem gente que ingere e dá problema. Se então você não tá dormindo bem, reveja isso. A outra coisa também, né? Muita gente acha que beber à noite vai ajudar. Você vai ver que muito espanhol, muito europeu, muita gente dessas comunidades que ingere bebida alcoólica, elas ingerem no almoço ou na refeição do início da noite. Elas não tomam bebida às 10 da noite. Porque a ingesta de álcool antes de dormir atrapalha, altera as fases do sono. Então, também o que não deve ser feito é beber álcool, principalmente beber em quantidade, né? E ideal também é não fazer refeição pesada à noite. Né? Eu brinco que churrascaria, pizzaria à noite, tome cuidado. Gente, aquele rodízio de pizza à noite só tem à noite. Alguém já foi no rodízio de pizza de dia? Não existe. De almoço? Não tem. Pois é, né? É pesadelo na certa. Eu falo isso pros meninos. Dormiu com a barriga cheia é pesadelo. Então assim, o ideal é você não ir dormir logo depois de uma refeição, uma grande refeição. No máximo, uma ceia muito leve, né? Então, evitar a refeição muito pesada. Por quê, gente? Isso tem a ver também com o soninho da siesta, tá? O nosso sistema digestivo, além da questão hormonal, ele vai demandar sangue para poder digerir. E isso vai atrapalhar a oxigenação do cérebro, entendeu? Só que de dia, isso leva aquela sonadinha, né? De meia hora aí, de 20 minutos e tá tudo certo. À noite, isso altera porque tem melatonina, porque tem cortisol baixo envolvido. E isso vai alterar as fases do sono. Você vai dormir pior se você comer muito mal. Existem algumas coisas outras que a gente recomenda, que, por exemplo, é a questão da prática de exercício, né? Tem gente que dorme mal e um dos motivos é porque ela faz exercício físico pesado no período noturno. Já tem gente que vai dizer assim, não, mas eu chego em casa tão cansado da academia que aí eu durmo. Mas, idealmente, você não
deveria fazer exercício nas 2 horas antes de dormir. E se fizer, fazer exercícios mais leves. Então, quem faz alongamento, quem faz yoga, Pilates. essas coisas um pouco. O Pilates, se não for um Pilates fit, né? For um que Pilates mais... é Pilates duro é forte? pra Pra mim, caramba. Pilates é um negócio de ficar pulando na bolinha de Não, borracha. tem uns Pilates bem pesados. Pilates, For uma Pilates coisinha... é você erguer seu corpo todo com mindinho. É um absurdo. Uma caminhada, por exemplo, você falou, Paulinho, que você caminha com a cachorrinha à noite. Uhum. Uma caminhada com um cãozinho, né, é tranquilo, mas evitar assim, eu vou fazer minha musculação, eu vou nadar, né, eu sou um nadador, eu vou nadar logo antes de dormir. Em geral, não é bom, tá recomendado como você tentar evitar. Se você dorme mal, revise essa atividade, né. A outra coisa também é evitar você fazer coisas de cima da cama. Então, 2 horas antes de dormir, tem gente que fica na cama. Isso não é bom. Isso é bom. Essa dica é Entendeu? boa. Então, por exemplo, televisão no quarto. Esse é um negócio que a eu vou gente, ficar Desde que casamos, casamos. a gente decidiu não ter TV no quarto, nem dos meninos. TV no quarto pode ser um problema. Porque, na verdade, você tem que associar a sua cama com o momento de dormir. O cérebro tem que entender que a cama só existe pra 2 coisas. Pra dormir e pra namorar. Entendeu? Pra outras coisas... E não as 2 coisas ao mesmo tempo, por favor. Às vezes não vai ser não, ideal que sejam separados. Mas, enfim, você fazer refeição na cama, você ver televisão na cama, estudar na cama. Trabalhar, né? Eu trabalho, eu faço um home office, eu vou pra cama porque eu fico com o pé esticado e ali eu fico com o notebook. Isso pra quem dorme mal, pra quem tem uma má qualidade do sono, né? Então, quem dorme muito pouco, tem dificuldade em começar a dormir, então a pessoa vai pra cama e não consegue, não começa, né? 2 horas em cima da cama e não dorme. Acorda de madrugada e não consegue voltar a dormir facilmente. Acorda mais cedo que os demais. Dorme, mas passa o dia com sono, pouco produtivo. Se você trabalha na cama, come na cama, né? Essas coisas de apartamentos minúsculos, né? Hoje em dia, né? Que as pessoas acham assim, não, eu só preciso de uma cama, uma cadeira, uma mesa pra apoiar ali que tá bom. Às vezes é um problema. Mas é mais um fator psicológico nesse sentido, de você fazer uma associação da cama com o ambiente além de dormir? Então, as pessoas falam que tem a ver com o psicológico, mas não é só psicológico. É como se fosse a questão do seu cérebro, ele entrar no momento de preparação pro sono quando você vai pra cama. Do momento que você sai da cama, entra na cama, né? É um momento assim que você estica os membros inferiores, coloca, né? A cama tem todo um jeitinho, né? De colocar você ali. O seu cérebro acaba ficando um pouco bagunçado. Então, é psicológico, mas não é porque não hajam neurotransmissores envolvidos, sabe? E as telas, Sil? E as telas? As telas. Depende e o sono? de qual tela, né? Eu sou a favor de uma tela na cama, só uma. Que tela na cama? A do Kindle. A do Kindle. Então, todo manual de rotina de sono, ele vai prescrever evitar-se telas na cama, principalmente na 1 a 2 horas antes de dormir. Silvana, mas eu uso meu notebook, não tem problema nenhum, mas eu vejo Netflix logo antes de dormir, não tem problema nenhum. Então, o ideal é, se você dorme mal, se você tem dificuldade para começar a dormir, revisar essa tua rotina. O que, na verdade, a essência é o seguinte, você tem que evitar tudo que não seja relaxante nas horas anteriores a dormir. Principalmente essas 2 horas aí. Se você quiser ser muito... Silvana, mas eu sou muito produtiva, eu faço faculdade. 60 minutos. Mas não leva pra cama. Então, por exemplo, né? Eu vejo Netflix. Mas que série que você tá vendo? Você vê uma série que é extremamente... Tá vendo Round 6? Uma série assim, quebra-cabeça, né? Que é muito, muito instigativa, né? Ou coisa muito assim, pesada, que te faz ficar pensando. Isso pode estar interferindo. Agora você vê um Community, né? Você vê um... The Office, né? Um Seinfeld. Você vê uma coisa, né? Realmente amada. É uma coisa assim, mais relaxante. É diferente. Né? É diferente. O que você tem que evitar é o que seja muito estressante. A questão da tela é o seguinte, é porque o estímulo luminoso faz diferença pro sono. Isso envolve, inclusive, a iluminação do quarto, a iluminação da casa. Então, final de tarde, o ideal é que você receba aquela luzinha laranja do pôr do sol e depois você vai ter a sua luz em casa, mas a luz azul, umas 2 horas anteriores ao sono, ela deve ser minimizada ou evitada, né? Então, tem muita gente que recomenda, por exemplo, usar luz amarelada no quarto,
por esse abajurzinho, motivo. né? O abajurzinho, luz indireta ajuda. Pessoas que dormem com luz acesa tendem a dormir pior do que quem dorme de luz apagada. Isso a gente, desde que casamos também, os meninos dormem no breu, assim, não tem aquela luzinha na tomada, nem nada. Exatamente. Luz do banheiro acesa, é breu. Exato. Então, o ideal é dormir no breu, exceto, agora vem, quem tem idoso em casa, que tem, sim. claro, risco de queda de madrugada. Risco de queda em casa, Silvana, quem, né? Né? Tipo certas pessoas que caíram, se estabacaram há 2 dias. A Silvana está usando uma tipóia com o braço imobilizado por uma queda dentro de casa, tá? Mas não era porque tava escura, né? Consegui fraturar meu úmero. Mas assim, uma recomendação que eles dão é a seguinte: se você tem um idoso, alguém que tem risco de quedas em casa, você coloque luz de penumbra no caminho para o banheiro, entendeu? Então o caminho para o banheiro tem que estar iluminado, para a pessoa poder chegar no banheiro com segurança. Mas o ideal é dormir com o mínimo de luz possível. E aí a televisão é um problema no quarto por isso, porque a televisão, ela é uma fonte luminosa forte durante o período noturno. Esse é um dos motivos de você não ter TV no quarto. A questão de você usar o notebook, em geral, ele também vai trazer uma fonte de luminosidade. O celular, a mesma coisa, tá? Então o ideal realmente é você minimizar ao máximo as telas. E não só, gente, a tela, é o conteúdo da tela. Às vezes a pessoa fala assim: Silvana, mas eu só dou boa noite pra minha família antes de dormir, quem mora longe e tudo mais. Mas tem a galera que no período da noite, assim, né, tá ali tretando no Twitter, né? Pois é. Tá ali no Instagram vendo coisa terrível, o Twitter, você acessar Twitter antes de dormir, você perde o sono. Tá louco. Isso então assim, toda vez. É o pior da humanidade. Isso vai deixar o seu cérebro, ele precisa estar entendendo que, né, tá chegando no período noturno, olha, gente, a gente vai dormir, né, vai entrar no descanso. É uma analogia com a Bíblia meio improvisada, mas é tipo, o Shabá não começa de repente. Você tem a preparação pro sábado. Sim. O cara não chega às 6 da tarde todo sábado. Você tem um momento que você vai se preparar. Então, o bolo que você prepara pro sábado, a roupinha que você troca pro sábado é preparação. É a mesma coisa. Você quer dormir bem? Você tem que ir preparando o seu corpo pra dormir, pra você entrar naquilo. Não é essa coisa imediata como a gente é pregado pra gente hoje em dia pela sociedade em que a gente vive. Então, assim, minimizar ao máximo as telas. Se possível, evitar a luz azul, colocar filtro de luz azul é importante. A tela do Kindle, ela em geral, que eu saiba, é uma tela que é preparada. Então, ela simula a tela de um livro. É maravilhoso. É luz indireta, não é luz direta. Exato. E a leitura, ela é uma atividade que pode ser feita logo antes de dormir, se ela for uma leitura relaxante. Mesma coisa do filme e da série, né? Sim. Não pode ser uma leitura que não seja tão tranquila assim. Gente, eu vou deixar vocês, que eu vou na reunião da escola dos meus filhos, aqui a gente grava no meio da rotina do dia, mas eu queria, Adri, que a gente falasse sobre esse último tópico aqui e não esquece de falar do Artesanias, podcast da Silvana, E tá onde bom? que eu aperto pra desligar? Depois dá stop aqui e dá stop aqui, beleza? Ok, certo. Beleza. Até mais, gente. Continuem aí com Silvana e Adri. Ô Sil, eu gosto muito de ler realmente antes de dormir e isso pra mim tem sido... Eu sei que a gente já falou isso várias vezes em outros podcasts, mas como esse tema tá aqui e é sobre isso que a gente tá falando, sobre dormir bem, sobre higiene do sono. Quando começou a pandemia, eu tive muita dificuldade de dormir e uma das coisas que me salvou foi ler antes de dormir no Kindle. Exatamente no Kindle mesmo. Por que não no livro? Porque eu tinha que deixar a luz acesa e a hora que vinha o meu soninho, só o fato de eu esticar a mão pra apagar a luz, aquilo já me despertava. E no Kindle era só fechar e pôr embaixo da cama que tá ok. E isso me ajudou bastante tendo sono. E a outra coisa que me ajudou também a ter sono... Agora você vai rir. Não, você não vai rir, porque você é uma pessoa fofa. Mas tem uma série do Netflix que fala sobre dormir bem. É uma série sobre meditação e relaxamento. E só aquela vozinha... Nossa, e as coisas que eles falam lá na série, pra mim, me ajuda tanto que até hoje, às vezes, quando eu tenho... Eu geralmente não tenho dificuldade pra dormir. Mas se eu tenho um pouco de dificuldade pra dormir, eu lembro das coisas que falou na série e logo o sono me vem. E os meus meninos também, tinha uma época que eles estavam com ansiedade, né? Pré-viagem, algum evento que vai acontecer na escola. E eu sempre fazia esses exercícios com eles de meditação, pra respirar e tal, pra dormir. E sempre funcionou, sempre deu muito certo. E aí eu queria saber de você, se existe alguns exercícios de meditação, respiração que você conhece também, que pode ajudar aqui as pessoas que estão nos ouvindo. Uma
uma das estratégias, né, que são faladas sobre você fazer uma boa higiene do sono, dentro da rotina, é você criar rituais relaxantes antes de dormir. Então, a leitura pode ser um ritual relaxante. Como eu falei, se a leitura for uma leitura que te relaxa, uma leitura que te ative, não é uma boa ideia. Depende, tá? Depende da pessoa. Tem gente que fica relaxada lendo uma coisa assim de quebra-cabeças criminal, etc e tal. Tem gente que não. Se isso te ativa, não é uma boa leitura, tá? Agora, uma coisa que é colocada você tem que criar uma ritualística relaxante antes de dormir. Isso envolve o que você come, isso envolve o que você bebe, isso envolve o que você faz, isso envolve também se você vai usar música ou não, se você vai fazer isso na cama ou não. Então entra aquilo que eu falei sobre o lance de evitar ficar comendo na cama, tudo mais, né? Mas assim, você fazer meditação, música tranquila, fazer um alongamento antes de dormir, pode ser. Isso tá preconizado, tá? Agora, sobre meditação, isso daria um tópico todo em separado. Eu não sou uma especialista em meditação, mas eu só queria falar o seguinte: muito cristão tem preconceito achar que meditação é necessariamente ligado à religiosidade oriental, budismo, coisa assim. Hoje em dia, a ideia da meditação, na verdade, é um exercício de você criar atenção plena sobre o tempo presente. É isso que quando fala meditação em ciência, exceto quem tenta contaminar isso de religiosidade. Mas, a rigor, meditação significa exercício de atenção plena no tempo presente. Então, a ideia é você realmente esvaziar a cabecinha e conseguir focar só naquilo que você está fazendo naquele momento, que é, em geral, ouvir uma música, ouvir uma voz, né? Sim. Isso é muito bom. Isso ajuda muito a dormir. Inclusive, quando eu tenho dificuldade de tirar meu cochilinho depois do almoço, às vezes eu coloco uma trilhazinha de meditação que tem no Spotify. Uau, que legal. A pessoa fala meia horinha, quando ela termina, eu tirei um cochilo, eu não sei como. Eu dei aquela piscada no meio, quando ela fala assim, ok, muito obrigada por mais esse momento conosco, até a próxima. Eu pensei, gente, porque é bem isso, sabe? Né? Uhum. Exatamente. Então, à noite, isso ajuda muito quem tem dificuldade, tá? E aí, claro, gente, tem gente que vai falar assim, não, mas eu prefiro ouvir João Alexandre ler um salmo e orar. Ok, tá bom, tá? Inclusive, oração ajuda, tá? E ler 1 Crônicas é um ótimo remédio pra insônia. Você pode ajudar. Ou estudar os côvados dos tabernáculos também, ali. Exatamente. Os levíticos, né? Porque a ideia aí é você colocar a atenção plena no tempo presente, isso tira um pouco da ansiedade, que é um fator que te atrapalha a começar a dormir. Isso funciona pra você cair do primeiro pro segundo estágio do sono. É que tem muita gente que relata que tem dificuldade de dormir. Inclusive, tem vários memes na internet sobre isso, de que você passa o dia inteiro tentando ter ideias, tentando ter pensamentos produtivos, e aí quando você deita na cama, teu cérebro fala, tive uma ideia, né? É muito assim, você deita na cama, parece que acelera bastante os seus pensamentos, porque a gente tá sendo bombardeado de informações e tela o tempo todo. Então, na cama é quando você não tem nada. Então, é aí que seu cérebro fala, putz, agora eu tenho sua atenção, né? E aí que ele vai querer sua atenção. E é interessante que essa meditação que tem do Netflix, acho que é Headspace, se eu não me engano o nome, ele fala pra você aprender a olhar seus pensamentos como se você estivesse vendo uma rodovia onde os carros passam. Então, não é pra você interagir com eles nesse momento. É só pra você olhar eles lá passando. E se você realmente tiver muita dificuldade, porque os pensamentos vêm à tona, você pode anota todos os pensamentos e aí você tira isso da sua reta e dorme. E é muito louco como isso realmente funcionou pra caramba comigo e funciona também muito quando eu converso com as crianças sobre isso. E a outra coisa é você pensar no seu corpo. Você pensar no seu corpo não só como um corpo único, mas com a individualidade dos membros, sabe? É você agora reparar no seu pé, reparar nos seus dedos e você reparar que as suas pernas agora estão ficando pesadas e cansadas assim em cima da cama. E você imaginar que vem um mar de bolhas fazendo massagem nas suas pernas e subindo e tal. E eu já tô ficando com sono só de falar. Eu tava aqui, já tava começando a decair já no sono. Isso é parte do treinamento de meditação. Às vezes a pessoa tem um conceito de meditação, é você ficar tentando achar no nirvana. Na verdade, é essa coisa da atenção plena. Isso, primeiro, isso exige treinamento, né? Segundo, não precisa ser uma coisa muito longa. Terceiro, né? É uma estratégia para as pessoas, principalmente quem tá muito ansioso. Uma coisa que eu aprendi, Idri, eu falo isso principalmente mulheres, tá? Que tem criança pequena, que tem muitos afazeres. Isso eu faço com um ritual sempre que eu tô com dificuldade para dormir. A ideia é de você sentar na beira da cama, pegar um bloco de notas, anotar a agenda do dia seguinte, pegar essa agenda e falar assim, Deus, tá aqui. Tá aqui. Tchau, agenda, e dormir. Muitas vezes a gente não consegue dormir porque a gente fica assim, cara, amanhã 7 horas da manhã tem que lembrar
né? Eu tenho que mandar mensagem pra creche. Não, porque eu tenho que mandar mensagem pro... Não, porque, gente, eu não posso esquecer logo depois do café da manhã. Então pega, anota tudo que você tem pra fazer, todas as suas atividades, ou aquilo que te preocupa, aquilo que tá te deixando nervoso, escreve e entrega, tá? Entrega. E é bom até anotar antes. Eu faço isso muitas vezes antes de entrar no quarto, sabe? Quando eu tô tomando o leitinho da noite ali, ou fazendo leite com as crianças e tal, eu vou e pego meu celular e eu anoto tudo que eu tenho que fazer amanhã e tal, e eu deixo meu celular fora. Esses últimos dias eu tô dormindo com o celular ao lado da minha cama, porque por conta do acampamento, eu me desregulei com o horário. Então, mesmo com a minha pulseira vibrando, eu não estava acordando. Então, eu perdi 2 dias seguidos de horário de levar os meninos pra escola. Da agora eu não perco mais. O meu filho até falou, mamãe, você não vai perder mais. Não, o horário, eu não vou. Daí eu levo o celular pro quarto, mas tem sido ruim, porque daí eu sempre vou pesquisar no Twitter alguma coisa e já era meu sono. Mas o ideal é fazer essa lista mesmo e deixar o celular longe, né, do quarto. Pra aqueles que podem, né? Tem gente que usa o celular realmente como alarme. Se você puder substituir o celular por outro tipo de alarme, é bom. Eu tinha comprado um relógio com alarme, mas aí minha filha quebrou, eu voltei pro celular. Deixa quieto. Porque aí é problemático. Mas se você puder, né, deixar o celular fora do quarto, isso também é uma boa ritualística, tá? E aí, gente, tem gente que toma um chazinho, tem gente que toma um leitinho, tem gente que faz, né, a leitura da Bíblia nesse horário. Importante é que eu falo como regra pros meus pacientes, as suas 2 horas antes de dormir tem que ser voltadas pra isso. Então, tudo que você vai fazer tem que ser muito tranquilo. Tem que ser relaxante. Se você for fazer coisas que te agitem, que te acelerem, o seu sono vai ser de pior qualidade. E um sono de pior qualidade você não consegue compensar depois. É isso que é o importante. E se você tá em alguma fase da vida em que você tá dormindo de forma intencional com má qualidade, por exemplo, né? Pessoas que trabalham à noite, né? Que não tem jeito. Assim, você tem que estar pensando se você vai manter isso pra sempre. Porque isso interfere no seu cotidiano. Isso faz diferença pra você. Isso vai impactar lá na frente. Não tô dizendo que a gente não precisa de médicos de CTI, de emergencistas, né? De pilotos de aeronave no período noturno. A gente precisa. Mas o ideal, a nossa sociedade deveria evoluir para um nível em que esse trabalho fosse contado de forma diferenciada, mais do que é, e que houvesse um revezamento maior de profissionais nesses postos. Porque é problemático. Exatamente. É problemático não ter um repouso semanal e é problemático a gente não ter um bom repouso à noite. O nosso corpo foi feito para dormir à noite. Agora, qual é o cerne, né? Você ter uma disciplina pessoal. Porque se você não tiver disciplina pessoal, você não consegue. E claro, gente, eu sei, eu sou mãe de criança pequena. Pai de criança pequena tem uma qualidade de sono menor em relação aos demais. Isso é inegável. À noite que a minha filha dorme bem, às vezes a gente acorda de madrugada pra checar se é isso mesmo. Não aconteceu alguma coisa. Eu já né? passei por isso. É um fato, né? A gente tem isso. Mas a gente tem que minimizar ao máximo. Inclusive, criar uma boa rotina para a criança ajuda a gente a dormir melhor. Quando a criança tem uma boa rotina, a gente dorme melhor. Por exemplo, antes dela nascer, a gente aqui em casa dormia muito comumente depois de meia-noite, às vezes depois de 1 da manhã. Porque tinha a ver com a rotina de trabalho. O Rogério trabalhava até as 11 da noite. Uau. Então era impossível a gente não dormir depois da meia-noite, porque eu chorava de chegar em casa. Às vezes eu já tava dormindo, mas a maioria das vezes não. E eu também tinha o hábito do, eu sou notívaga. Eu funciono melhor à noite, né? Eu tinha esse negócio. Aí eu cortei isso, passei a tentar puxar o meu horário pra mais cedo, até por prescrição médica. E isso foi mudando a minha vida. Por um tempo eu tive que tomar remédio pra dormir. Fui tirando. Não quer dizer, gente, que todo mundo tá usando remédio pra dormir e tem que tirar. Mas assim, com orientação médica, eu consegui sair da questão do medicamento pra dormir. Por que eu comecei a usar remédio pra dormir? Por conta da rotina zoada do trabalho em emergência, hospital e tudo mais. Então já tinha uma tendência, a rotina zoada me atrapalhou, né? Piorou mais ainda. E aí eu tinha o atraso da fase de sono. Eu ia dormir 2, 3 da manhã, porque meu cérebro, não entrava nessa fase de relaxamento. Aí quando a gente foi implementando uma boa rotina, até por causa da menina dormir 8h30, 9 da noite, a gente já desacelerar por causa, né, da hora, tem que ter mais silêncio na casa. A gente até vê uma série, vê alguma coisa. Apagar mais luzes, né, da casa. Exatamente. A gente até, eu vou comer depois que ela dormiu. Vamos ver alguma coisa depois que ela dormiu. Mas a gente acaba tendo já uma diminuição, né, do ritmo nesse horário. A gente também foi puxando o nosso horário de dormir para mais cedo, né? E a gente aqui, a gente também
todo mundo aqui é cristão, a gente tem os nossos pequenos grupos, as nossas reuniões sociais com a igreja. Tô falando assim pra gente também não ser britânico a ponto de, não, eu tenho que dormir, porque senão eu vou zoar com o meu horário, meus filhos têm que dormir, porque essa era uma coisa que me incomodava bastante como mãe, e eu gostava de participar de pequenos grupos para os meus filhos se interagirem entre eles, e muitas vezes eu ia pro pequeno grupo com os meus filhos e outros pais não levavam seus filhos, porque eles não queriam tirar os filhos da rotina, sabe? Então também tem que pesar, né? Avaliar essa coisa da relação social dos filhos também com relação ao sono. Uma vez por semana eu acho que tá ok também, né? Se não for rotineiro, se não for todas as noites, até dá. E outra coisa também, né? Não tentar também o desnecessário. Por exemplo, toda semana a gente se reúne até meia-noite, né? Com criança pequena, principalmente, a gente tem que tomar cuidado, porque isso é uma noite mal dormida. E dar refrigerante, Coca-Cola, sexta-feira à noite no pequeno grupo. Vai pra uma festa com a criança, você sabe que aquela noite vai ser uma noite ruim, né? Isso é inegável. Então, tentar manter a rotina é uma fase, realmente, quem tem criança pequena, que vai ter que abrir mão de algumas coisas, Sim. Mas depois a coisa reorganiza. E mesmo que você tenha mais idade e tudo mais, teve um casamento, foi até 2 da manhã. Cara, tudo bem, né? Também casamento pode festejar. Sempre que tem, né? Tem um amigo em casa e fiquei até 3 da manhã conversando com ele. Não tem problema, né? É só não ser a rotina. A sua rotina tem que ser organizada. Eu acho que é essa a mensagem final, né? E aí, só pra resumir, né? Então é rotina. Sim. O cuidado com a saúde em geral melhora o sono, inclusive o exercício. Evitar o que estressa, o que acelera. E, em geral, as 2 horas antes ser horas em que você vai ter uma luminosidade menos intensa, evitar a luz azul, evitar conversa tretosa, evitar notícia, né, muito pesada, né? Aquele fantástico de domingo à noite, às vezes, é um problema, né? Porque Nossa, verdade. A tragédia da semana resumida. Então, tudo isso tem que ser repensado, né? Até o que você vai ler tem que ser repensado. E o principal, assim, né? Eu sempre falo, fazer aquela oraçãozinha à noite, entregar pra Deus, né? O seu dia, né? Isso também faz parte aí pra você ter um sono adequado. Muito bom, Sil. Muito obrigada. Caramba, muitas dicas boas aqui. Inclusive, eu já vou começar a mudar algumas dicas aqui em casa já. Posicionar melhor os abajures, deixar aí tudo muito bem organizado. Porque realmente, a gente preparar o nosso quarto, a gente preparar a nossa rotina faz muita diferença pro nosso cérebro. E igual você falou, pode ser só psicológico? Pode ser. Mas eu acho que não, porque o cérebro faz uma diferença muito grande aí nas nossas atitudes e como ele vê a preparação do quarto, como o nosso corpo reage com isso. Eu acho que isso vai ser muito mais fácil da gente entender que chegou a hora de dormir, né? Exatamente. E assim, o principal, né? Eu acho que nós, como cristãos, a gente precisa exercitar a disciplina. E a higiene do sono é uma forma de exercício de disciplina, que vai interferir em outras coisas. Como a gente se relaciona com as pessoas, o nosso humor. Por isso que eu falo, gente, quem tem criança pequena, as pessoas ao redor tem que ter muita paciência. Porque realmente a gente fica com o humor mais alterado porque a gente não dorme bem. Não dorme bem, não come direito, tem tudo isso. Tem que ficar correndo, muitas tensões na vida, né? Então, quando a gente não dorme bem, não adianta, a gente fica mais irritado. Isso é fato. A gente aqui em casa brinca que a gente também começou a dormir melhor, porque é impossível, depois de um dia inteiro correndo atrás da Lígia, a gente não tombar na cama e dormir em seguida. É um exercício antes das 2 horas de dormir, né? E Sil, eu queria falar pra você também que a gente tem acompanhado aí os podcasts da artesania. E você pode falar um pouquinho sobre esse projeto? E se você já pode dar uma pitada aqui de spoiler sobre o que vai ter o próximo? Bem, resumidamente, o Artesanias é um podcast em que a gente explora os temas ligados a comportamento na vida cristã, mas com um formato não fixo de programa. Então você tem programa documental, você tem programa que é entrevista, tem programa que é bate-papo informal, tem programas de entrevistas, então você não vai ter um formato fixo, né? Às vezes você tem crônica, você tem de tudo, assim. Então tem de tudo. A gente já falou sobre maternidade, sobre parto, sobre morte, sobre sobrecarga feminina, sobre várias coisas. A gente tá fazendo uma série sobre The Chosen, a gente tá analisando episódio por episódio. Esse mês, o episódio sobre The Chosen foi uma entrevista com o dublador do Jonathan Roumie, que é o Jesus do The Chosen, que é o Silvio Giraldi. É uma pessoa extremamente generosa, foi muito legal conversar com ele. Que legal, que demais. E, assim, a gente vai ter uns programas bem polêmicos vindo aí, tá? Olha aí. A gente vai continuar a série com The Chosen em novembro e agora em outubro, semana que vem, vai sair um episódio aí, aproveitando a temática do Halloween. Se preparem, vai ter demônio, vai ter essas coisas. Já que é pra falar de comportamento, né? Vamos falar de comportamento dele também.
Que isso. E como é que faz pra acessar o Artesanias? Tá em todas as plataformas aí de áudio? Como é que tá? O Artesanias tá no Spotify, tá em todas as plataformas de áudio. Também a gente tá no feed do Bibotalk, né? Então, se quem quiser entrar no feed do Bibotalk, quem quiser assinar o feed do Bibotalk de todos os podcasts do Bibotalk, vai ter o Artesanias lá no meio. Uau. Ou acessar o link próprio, né? Aí tem que procurar podcast Artesanias. Lembrando que como Artesanias é artesanato em espanhol, às vezes aparece Sim. Artesanias, alguns links de artesanato. Então a minha sugestão é assim, quem quiser assinar o feed próprio do Bibotalk, acha. E quem também quiser seguir a gente no Instagram, @artesaniaspodcast, lá tem o link direto pra você assinar o programa também. E lá no Instagram eu falo de algumas coisas extras dos episódios, discuto alguns temas, tem os vídeos Que da assim 2 vezes hora. por semana. E dá pra comentar os podcasts aí, né, Sil? Se o pessoal ouve o podcast e gostou da polêmica e quer seguir a polêmica, comenta lá. Não tô falando que só tem polêmica, mas a gente gosta, né? Entra lá no Instagram e comenta o que você achou. Se quiser fazer pergunta, o pessoal tá sempre interagindo por lá, né? É, o Instagram do Artesanias e a gente tá até no Threads também. Olha isso, o pessoal é moderno demais. Sil, muito obrigada pela sua presença, de verdade. Melhoras aí pro seu braço, sem estripulias aí enquanto estiver em recuperação. Pois é, tamo na luta, mas muito obrigada. Muito bom, assim, eu gosto muito de falar do meu dia a dia, que geriatria é meu dia a dia, eu gosto de falar disso. Ai, pra gente é muito bom. Deixa eu só procurar, acho que aqui é o stop, tá aqui. Aqui e outro...